Bem, pessoal, esse então é um vídeo exemplo número 1, referente ao movimento retilíneo uniforme. Primeiro a gente vai então analisar essa questão. Ela diz para nós que um ônibus se move então em movimento retilíneo uniforme. Enquanto ele estava em movimento retilíneo uniforme, esse ônibus percorreu 240 quilômetros em 4 horas. A questão pede para a gente determinar a velocidade desse ônibus. E como que a gente faz para determinar a velocidade? Primeiro, a gente vai olhar então para o texto base e vai ver que para calcular a velocidade eu preciso dividir a distância percorrida pelo tempo. A gente consegue identificar aqui então que o ônibus percorreu a distância de 240 quilômetros. Vou anotar aqui então que a distância percorrida foi de 240 quilômetros. O tempo, a questão nos diz que foi de 4 horas. O que a gente faz então? Só a gente dividir, colocar os valores na conta. Velocidade é igual a distância de 240 quilômetros dividido por 4 horas. Vou lá na calculadora, 240 dividido por 4, 60. 60, como eu estou falando em velocidade, e aqui eu usei quilômetro e hora, na minha velocidade vai sair quilômetro por hora. O que a gente fez aqui então? A gente leu a questão, identificou o valor identificou o que a questão pedia. Num primeiro momento, ela pedia para calcular a velocidade. Sabendo que era para calcular a velocidade, a gente olhou lá no texto base a equação para calcular a velocidade. Colocamos aqui a equação que a gente tinha que identificar o valor da distância que nós encontramos lá no texto. O valor da distância aqui era de 240 quilômetros, a distância que o ônibus percorreu, e o valor, então, do tempo, do movimento, que foi de 4 horas, que a questão também nos informa. Aqui embaixo, nós trocamos, então, a letra D pelo valor da distância, 240, e trocamos a letra T de tempo pelo valor, então, do tempo, 4 horas. Agora, o que a gente fez aqui? Então, a gente só dividiu 240 por 4 e chegamos à resposta final de 60 km por hora.